Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Café com Bizus, edição especial. É com muita satisfação, pessoal, que trago para vocês mais um Café com Bizus. Fixando o tema primeiro, né? Vamos fixar o tema de hoje. Hoje o bate-papo é interessantíssimo. Bate-papo com a professora Carla, professora hiper, super experiente, professora que trará muitos ensinamentos para a gente. Professora Cássia, seja muito bem-vinda. Professora Andréia, é um grande prazer. Rafael, seja bem-vindo. Então, hoje, gente, o papo é especialíssimo. O papo promete. Conversarei com a professora Carla Autuori. A professora Carla é aposentada, ela vai contar para a gente toda a vida, como é que era a vida dela de magistério, como é que foi a vida, boa noite, professora Andréia, como é que a vida dela foi mudando à medida que ela se aposentou, aí as experiências dela após a aposentadoria, depois com aulas particulares e hoje envolvida em um projeto completamente diferente, gente. Seja bem-vinda, professora Irene. Senti sua falta em algumas aulas, hein, professora Irene? Seja bem-vinda, Aloísia. É um grande prazer, pessoal, é um grande prazer trazer para vocês mais uma edição especial de Café com Bizus. Mas, professor Alexandre, Café com Bizus não acontece às 8 horas da manhã? O que o Café com Bizus está fazendo às 8 da noite? Café com Bizus, edição especial, a semana inteira por causa da semana do Intensivão 4K2. Eu já estou triste porque a semana termina amanhã, semana intensa, minha voz está indo embora, mas eu estou extremamente feliz, gente. Professor Joca, é um grande prazer, professor Vitor, sejam todos bem-vindos, pessoal. Eu estou muito feliz com essa semana eu tenho conseguido gerar reflexões nos professores, com as aulas, com as lives, com os posts que eu coloquei especialmente nessa semana no meu Instagram, no meu Facebook. É um prazer, professora Sandra. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje o tema desse bate-papo, desse Café com Bizus especial é: duplicou a sua agenda em uma semana. Como é essa história? A professora Carla trará para a gente toda essa história de como duplicou a agenda em uma semana, como é que era a vida dela antes do 4K2, como é que a vida dela é depois do 4K2, que projeto é esse novo que eu estou divulgando nas redes sociais da professora Carla. Vou chamar a professora Carla. Seja bem-vindo, Evandro. Vamos lá, a professora Carla é com grande... Vocês perceberão um bate-papo super especial, a energia boa que aparecerá por aqui, está aparecendo agora. Seja bem-vinda, professora Carla, é um prazer. Boa noite, professor. Tá bom, o ângulo tá bom, tá tudo certinho. Ótimo. Tá perfeito, tá ótimo. Eu adoro esse fundo aí, muito bonito, muito bonito. É bonito, né? E à noite, então, olha como é que ele fica diferente, né? Muito bacana. Professora Carla, eu gostaria de começar se contando, não pode contar novidade de agora, não. Tem que contar como é que era. Primeiro, eu queria que você se apresentasse, depois que você já engrenasse contando um pouquinho da sua vida antes de me conhecer, de conhecer esse tal de 4K2. Como é que é isso, professora? Esse 4K2 que é um divisor de águas na minha vida, né? Conta pra gente como era a vida antes do 4K2, professora. Tá. Primeiro quero dar boa noite a todos que estão presentes. Muito obrigada pela audiência. E eu sou professora aposentada, né? Eu iniciei a minha carreira de professora como professora do magistério, porque eu sou formada pela Escola do Magistério em Brasília. Então a minha carreira com a educação infantil, ela foi toda lá em Brasília, até que eu fiz o curso de filosofia e me licenciei em filosofia e vim morar no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, para dar aulas para o ensino médio. Então, durante toda a vida, uma paixão muito grande, um amor gigantesco pela educação, né? E querendo fazer com que essa profissão ela me desse um retorno financeiro para uma tranquilidade de vida, né, professor Alexandre? Quem não quer uma tranquilidade de vida, né? Aí eu tive a ilusão de que o ensino médio me daria isso. Não. Só que não.
Não O ensino aconteceu. médio chegou um momento, professor, e a todos que estão presentes aqui, teve um momento que eu tinha quase 750 alunos, porque Nossa. eram 3 colégios, né, para eu poder fazer o meu orçamento do mês, porque senão eu não ia conseguir. Mas Nossa. sempre com esse amor muito grande, né? Até que eu me aposentei em 2018. Em 2018 eu me aposentei. Na verdade, a aposentadoria saiu em 2017. Mas aí eu precisei ainda botar as contas em dia. Eu trabalhei ainda nas escolas em 2018. E aí foi Uhum. quando eu conheci o 4K2, porque eu montei um projeto, você lembra? Eu tinha um Lembro. projeto de aulas particulares, né? Eu Uhum. queria fazer só isso no meu ano de primeiro ano de aposentada, né? Só aulas Uhum. particulares. Então, eu tinha uma equipe de professores, era uma coisa que me incentivava e me motivava muito. Mas da Uhum. mesma forma, eu queria ainda um pouco mais, né? Então a minha Uhum. trajetória de lá até aqui é essa, né? Essa professora, mesmo aposentada, querendo, continuando com a educação. Desculpa, Uhum. porque a educação é a minha grande bandeira. Ela sempre foi a Uhum. menina dos meus olhos, né? Uhum. Um mundo não irá se transformar se não Sem tiver bons educação. educadores. Não tem Exato. como, né? Uhum. Então, a educação sendo essa minha bandeira muito forte, eu quis sempre investir nela, investir na educação, com o projeto que eu estava desenvolvendo, que era o projeto Conexão 4. Conexão Lembra? 4. Aham, lembro, lembro. Toda a história Quando começou com Conexão 4. Você contando a história da Conexão 4. Isso. Isso. Um E projeto como o professor bacana, um Alexandre? projeto Mas bonito. muito bacana, eu me lembro. Mas como é que o professor Alexandre apareceu na sua vida, professora Carla? Então, aí eu passeando na internet, né, dando aquela zapeada que a gente dá rápido, daqui a pouco eu vejo lá uma proposta que me encheu os olhos, né? Tudo que eu queria era isso. Uhum, No mínimo, R$ 4.000 trabalhando 2 horas por dia. Quem uhum, é que não quer isso? Quem é que não quer essa tranquilidade, né? Porque veja só, eu mudei para Porto Alegre porque eu me encantei com a cidade, me apaixonei com a cidade. Eu vim de Brasília, sou uma é carioca, linda, é linda. Porto Alegre é linda, linda. eu sou Uhum. conterrânea tua, né? Sou carioca e me Carioca. apaixonei para Brasília. Vivi minha vida toda lá, me casei, tive filhos, me separei. E aí eu vim para Porto Alegre porque eu fiquei apaixonada pela cidade. E também porque aqui eu tinha as propostas para dar aulas do ensino médio. Só que, foi quando eu falei que eu me iludi, só que eu não conseguia ter tempo para curtir a cidade. Uhum. E porque 750 alunos não tinha como, né? Eu não conseguia tempo. Tudo que eu queria aproveitar, eu não conseguia, né? Aí quando eu vi a chamada, tua chamada com aulas particulares, R$ 4.000 no mínimo e 2 horas por dia, eu mergulhei de cabeça. Isso foi Uhum. a fisgada, porque eu queria continuar, eu queria poder, em algum momento da minha vida, ser valorizada finalmente na minha profissão como professora, né? E você tinha essa proposta, você trouxe essa proposta. E aí eu mergulhei de cabeça, foi quando eu conheci você e o seu projeto. Aí eu acho que você participou da Semana de Valorização do Professor, se não me falha a memória. E Sim, é muito interessante porque a turma da professora Carla é uma turma marcante para mim, que foi a primeira turma foi a assim, primeira, que exato. eu formei. Porque eu apareci também, eu não tenho muito tempo trazendo esse projeto na internet, né? Porque eu também eu demorei um pouco a formular também toda essa proposta, né? E eu apareci É, dessa mesma forma, que deve ser a mesma forma que eu apareci para vários professores que estão aqui. E aí sim. a turma da professora Carla me marcou demais, porque foi uma turma Sim, que acreditou no trabalho, fantástica, as sim, aulas eram fantásticas, fantásticas, sim. todos Posso muito. falar um pouquinho sobre essas aulas? Posso falar Pode, um claro, pouquinho? Pode falar? claro. Claro. Eu esperava a hora da aula. Ah.
Eu esperava, porque era uma turma, assim, primeiro começou com um grupo que você montou, né? Não era Telegram na data, era WhatsApp, né? WhatsApp. Era o WhatsApp, é. WhatsApp. E Uhum. o professor Alexandre, ele tinha a hora certinha de colocar os conteúdos, né? Ou era 1 da tarde que você gravava um áudio Um áudio. extremamente estimulante, né? E aí o outro era à noite, eu não vou me lembrar do horário da noite qual que era. Não, à noite a Sete gente se horas. encontrava. É, a gente se encontrava, acho que eram 9 horas, era mais tarde, que eu só tinha esse Isso, horário também. A gente porque começava você meio dava tarde, aula. eu dava aula, isso. É. Então eu me sentia tão motivada porque aquele grupo ali daquela turma, até me arrepiou agora de lembrar da turma, né? Professor Muito Edmo, bom. mais a Aline, professora Aline, Solange, né? Solange. Também. Enfim, pessoas tão engajadas com a educação, né, Alexandre? E que dava uma vontade de encontrar todo mundo, né? Uhum. Para ali, e até a gente conversava um pouco das mazelas que a gente vivia com as escolas que a gente trabalhava, né? Sim, Mas o encontro era tão bom e você, Alexandre, estimula muito a gente muito bom. a querer continuar desenvolvendo a educação, né? Desenvolvendo o Porque projeto. todos somos apaixonados, né, professora Carla? Então, quando a gente é apaixonado por um projeto, por uma proposta, eu sou apaixonado por educação, apaixonado por aulas, e eu vi uma turma também muito, muito motivada, querendo uma mudança também. A professora Aline, nossa, muito precisa sempre nas colocações. Professora Carla, anotava tudo que eu falava. Tem uma professora aqui, que é a professora Irene, ela me acompanha em todas as Ó, lives, ela está aqui. Olha lá, professora Irene, olha lá nas mãos da professora Carla. Ó. Ela anotava tudo, aí ela me questionava. Professor Alexandre, eu vi um vídeo tal, mas eu não entendi essa entrelinha. E era ótimo, porque a gente ia desenvolvendo, e a coisa foi brotando, né, professora Carla? foi, exatamente. E é do meu perfil mesmo anotar, né? Eu gosto de anotar tudo. E até porque hoje em dia, com essas anotações que eu fiz, de vez em quando eu venho aqui e consulto, né? Consulto Uhum. as anotações das suas aulas, né? Ao invés de eu ir no link, abrir a aula, eu sou das antigas, né? Sou de outra geração, eu sou do caderno. Então eu Uhum. vou lá, eu venho aqui nas minhas anotações e consulto as anotações dadas. Mas, Alexandre, era interessante porque, às vezes, eu não mais, porque eu já estava aposentada no ano que eu conheci o 4K2, que foi em Uhum. 2018, né? Não, 2019, né? A gente tem 2019, 2019. foi outubro de E 2019. foi. E aqueles colegas, eles estavam trabalhando ainda nas escolas, né? E Uhum, todo mundo comparecia às 9 da noite. Todo uhum. mundo comparecia. Eu era mais descansada de todo mundo, porque eu dava uma aula aqui, uma aula ali, porque ainda estava me adaptando com a vida fora de colégio, né? Mas todo mundo vinha com o mesmo cansaço. Às vezes um ou outro se atrasava, né? Porque a motivação estava muito grande, né? Uhum. Era Todo conseguir mundo conciliar queria horário. A muita professora Aline, eu coisa. me lembro que sempre chegava 5, 10 minutos atrasada, chegava em Isso. casa, ligava o celular e começava. O professor William, eu entrevistei o professor William na quinta-feira, na terça-feira, ele é um dos meus alunos atuais, e ele fala isso, eu vou para a aula exausto, eu mando uma mensagem, professor, dessa vez eu não vou. Eu falo, não, professor William, só um pouquinho. Aí quando a gente vê aquele papo gostoso, aquele papo que vai Isso. fluindo, e a gente Isso. vai trazendo os conceitos importantes para a gente aplicar e conseguir para conseguir chegar no nosso maior objetivo, no nosso maior desejo, né? E a coisa foi Exato. fluindo muito bacana, foi muito marcante mesmo para mim, Foi porque muito marcante. uhum, E me incentivou a aplicar o método não só no meu projeto Conexão 4, que até então era Conexão 4, né? Porque uhum. aquela turma, que essa primeira turma que você teve, foi de fato uma turma muito marcante. Eu acredito que qualquer uma outra turma que você vai fazer vai ser tão marcante quanto, Todas são, né? mas foi a Porque primeira, né? Foi a primeira. a primeira ninguém nunca esquece. Nunca esquece. Muito Então, bom. encontrar com o grupo à noite, às vezes a gente ficava até 10 e meia, 11 horas da noite,
né? E Uhum. quando via, e aí um professor levantava e dizia, gente, eu tenho que acordar cedo amanhã, não dá para Cedo. continuar mais, né? Aham. É que o tempo passa muito rápido, né? Mas, professora É, Carla, tem uma história de que você duplicou a sua agenda em uma semana. Como é que é essa história mesmo, hein? Que foi nossa, isso é incrível. antes de começar o projeto É. efetivamente, A gente algumas estava só trocas de fazendo. mensagens. Explica pra gente, explica pra gente. Essa história eu conto para todo mundo. Ela é, eu ainda estava no WhatsApp, a gente estava no grupo do WhatsApp ainda, e só com as dicas ali que você dava, né, nos bate-papos, nos áudios de 1 da tarde, depois nos encontros da noite, nos áudios da noite, eu logo me despertou em aplicar algumas coisas. E na primeira semana, antes de qualquer coisa, eu dupliquei o meu número de alunos. Foi a coisa mais incrível. Meu coração pulava de alegria, né? Eu já estava conseguindo atuar com 2 horas por dia, às vezes 3 horas de aula por dia, mas com uma satisfação e uma alegria enorme, dizendo assim, rapaz, esse negócio é mágico, né? Parece uma Agora mágica. vai. Agora Agora vai. vai. Tipo assim, né? Passou a primeira marcha e segunda e vamos embora. Então, Vai embora. essa experiência, ela é de fato muito incrível, porque ela me provocou uma vontade de querer saber mais desse 4K2, né? Leon, se antes de eu ter o passo a passo do projeto, eu já estou conseguindo duplicar, meu Deus, depois então eu vou decolar e ninguém me segura mais, né? Verdade, foi muito bom. Aí a gente foi, o curso foi bate-papo, né? As aulas de mentoria foram andando, né? Sempre tem aquelas aulas de apoio, etc., em vídeo. Aí nós terminamos as nossas aulas, né, professora? E o que mais me surpreendeu, gente, a história que a professora Carla vai contar, é que ela estava com as suas anotações todas certinhas no seu caderno, ela estava com o seu projeto completamente montado. Tadinho. E como é que foi a história? Aí ela ia começar efetivamente a ir em busca do 4K efetivo mensal. Aí o que, que aconteceu, professora? Como é que foi a história? Ela quase me enlouqueceu, professora. Quando ela veio com um outro papo, eu falei assim, professora Carla, não tem sentido. Está tudo pronto, é só colocar em prática. Aí como é que foi a história, professora? Muito bom. Porque, assim, bom, professora sempre tem uma caneta na mão, né? Caneta e um papel. É. Assim, não é que eu não quisesse mais o projeto 4K2 proposto por você, né? Porque imagina, Uhum. toda uma experiência de vida que o professor Alexandre tem, alguém que com 30 ou 33 anos, não sei, de 33, é. experiência, podia me entregar de bandeja toda a experiência dele, eu não ia querer largar a mão, né? O que Uhum. aconteceu foi o seguinte, então, para todos que estão aqui presentes agora. Não que eu tenha deixado de aplicar o 4K2. O 4K2, ele na minha vida doméstica, ele fez diferença, ele faz diferença. Desde o 4K2, eu tenho uma organização muito melhor aqui dentro de casa. Muito melhor, né? Porque eu sou de uma família de artistas, né? O meu signo é no elemento ar, então muito criativa, muito, né? Muito no ar. Mas o meu coração, há muitos anos, já pulsava por terapia, né? Muitos anos eu queria ser. Eu tentei, quando eu morei em Brasília, eu tentei vestibular para psicologia na UNB, na época em que uma questão errada anulava duas certas. Nessa época o vestibular lá era assim. Eu tentei para psicologia e não consegui entrar. Eu falei, quer saber? Deixa eu continuar com os meus pequenos, que ainda era professora do infantil, né? Só que aí esse desejo ele não desapareceu. E eu, aposentada, me surgiu um curso, então, de formação em constelação familiar, né? Como terapeuta de constelação familiar. Aquilo encheu meu coração também, tanto quanto a educação. Encheu meu coração e eu me via terapeuta e fazia tanto sentido para mim aquilo. E aí até conversei com o professor lá do curso, né?
eu conversei e falei, olha, eu tô já olhando aqui um curso para me fazer as aulas particulares bombarem e já está bombando. Como é que eu faço agora como terapeuta? Ele disse assim, ué, pega isso aí e Aplica. aplica como terapeuta. Aí o meu professor até disse assim, você vai precisar de clientes, então é importante que você tenha uma boa técnica. Bom, Uma nessa... metodologia, né, professor? Uma metodologia bem estruturada, né? Uhum. É isso. Até quero pegar o gancho da sua fala e eu, enquanto licenciado em filosofia, tenho que trazer o filósofo René Descartes, né? O René Descartes traz para a gente sobre o método. Tudo tem que ter método, tudo. Eu brincava com os meus alunos que a gente tem que ter método até para namorar, né? Mas tem que ter método. Porque tudo que a gente vai fazer em empreender, né? A gente precisa de um método. E o 4K2 trazia para mim de bandeja, passo a passo, do que fazer. Passo a passo o que fazer. Então eu não tive dúvida. Eu lembro que o professor Alexandre enlouqueceu. Eu Tava tudo pronto, gente. Eu tentando convencer a professora Carla. Eu falava, professora, calma. Coloca primeiro em prática, já está dando certo. Depois você vai e implementa em outro. Ela falava, o meu coração está batendo mais forte, professor Alexandre. E assim, a metodologia ela é pautada em pilares. Eu falava, professora Carla, vamos ver em que pilar que a gente pode ter falhado. Ela, não, nós não falhamos nos pilares. É o que eu quero, é o que o meu coração manda. Falei, então, vamos lá, professora Carla. Aí, olha que interessante a história do caderno, professor Irene. Eu falei, professor, então vamos fazer o seguinte. Vai para a página 1 do seu caderno e reescreve o seu projeto, porque mudou o público-alvo, mudou tudo, mudou, né? Mudou a forma de interagir, tudo mudou. É a mesma coisa para um outro público, então tem que reescrever. E a professora Carla foi e reescreveu. Eu falei, agora é verdade, agora desisto, agora ela vai nesse outro caminho, não tem jeito. Exatamente. E assim, ó, eu lembro, Alexandre, que você dizia assim, leva os dois, porque olha, educação também é uma forma de ajudar as pessoas, porque eu dizia, né, porque eu quero muito ajudar as pessoas terapeuticamente, a partir dessa ferramenta que é a constelação familiar, né? Então eu quero ajudar as pessoas. Aí você dizia, mas educação também ajuda as pessoas. Você pode levar alguns frentes, lembra que você dizia? E aí eu silenciava e dizia, não, ele não tem mais cabelo na cabeça, eu ainda tenho, eu vou seguir o meu coração. Aí eu falei, vamos embora. Eu falei, vamos seguir, professora. E assim, o trabalho que a professora Carla tem feito agora tem a veia do professor, tem educação, ela vai contar para a gente, mas só para dar um spoiler para vocês. Ela educa pessoas dentro da terapia. É fantástico o trabalho. Ela vai contar aqui um pouquinho, não posso tomar conta do projeto dela. Mas eu adoro escutar você falar. É muito bacana, assim. Eu tenho prazer em ajudar. A professora Carla vira e mexe, me pede ajuda. Eu falo, professora, estamos juntos nessa, porque é muito, muito legal. E tem todo sentido, porque ela diz que... ela me contou, um argumento que eu acho que nem te contei, professora Carla, que me convenceu foi quando você disse assim, Alexandre, eu já tenho 30 e quantos anos de magistério? 38 anos de magistério. Eu já me sinto com a missão cumprida dentro desse ramo. Eu me descobri em outra atividade. E eu parando para acompanhar, eu confesso a vocês que eu não conhecia a constelação familiar. Hoje sou cliente da professora Carla enquanto consteladora. Eu vi que tem muita... Já fui atendida, etc. Tem muita educação por trás, tem muita didática por trás. Eu queria que você contasse um pouquinho, professora. Eu quero só falar também mais uma coisa dentro dessa paixão aí, quando eu falei para você que era... que já, de fato, né, eu estava aposentada, não era à toa, né? Não era à toa que eu tinha recebido aposentadoria especial para professores, né? Eu já tinha avançado até, mas eu não conseguia largar da sala de aula, né? A paixão era tão grande que eu não conseguia largar e até que eu aceitei a aposentadoria. Quando eu disse isso para você, né? De que, olha, eu já tenho 38 anos, eu acho que eu já contribuí bastante com a educação desse país,
deixa eu agora fazer o que o outro lado do coração também pulsa, né? Vamos dizer que o coração seja aquele desenhozinho e que ele tenha duas bandas, né? Então, uma banda é da educação, a outra como terapeuta. O incrível, assim, quer dizer, o melhor é que antes de eu me formar, eu não sei se eu te contei isso, Alexandre, mas antes de eu chegar no mês da formatura como consteladora familiar, eu já estava atendendo. Não sabia. Sim, eu já estava atendendo, né? E porque eu estava muito segura, eu tinha um método comigo, né? Eu tinha um método comigo, então eu sabia o passo a passo, sabia como chegar no cliente, a maneira como falar. E o Alexandre, de fato, até hoje me apoia, né, Alexandre? Um prazer, um prazer. Nossa, eu tenho dúvidas, nele é o primeiro que eu vou. E agora, o que a gente faz aqui, né? Como é que eu posso fazer melhor para poder captar essa quantidade de clientes que eu quero, etc. E o professor Alexandre está sempre me dando esse apoio, esse aval. Bom, e o bacana, só um adendo, professora. Uma coisa que é muito bacana, assim, a gente tem um ótimo relacionamento, eu e a professora Carla, e ela vai me acompanhando, ela conhece a minha visão de negócios, assim, porque é isso que eu queria mostrar para vocês aqui hoje, gente. Professora Carla, professora, aposentada, resolveu ir atrás de um outro sonho, porque eu falo muito nas aulas, professora, nessa semana eu falei nas 2 aulas que eu dei, exatamente isso, eu falo, o projeto 4K2, ok, é um projeto de vida que visa R$4.000 com aulas particulares, e esses R$4.000, eles não são só R$4.000, eles são eles conseguem propor para a gente uma mudança de vida, mais tempo livre, etc. O que eu falo muito esse projeto pode ser um 4K2, mas pode ser um outro projeto de vida. Por quê? Porque a metodologia que foi desenvolvida com a cabeça de empresário também, porque eu fui empresário durante 15 anos, então eu tenho a visão, eu aprendi a ter visão de negócios. E quando você aplica num novo negócio, porque não deixa de ser, qualquer atividade que a gente leva a sério, deve ser tratada como negócio, porque ela gera rendimentos, etc. E o que eu achei muito bacana que eu queria trazer é isso, a professora Carla aplicou, ela redesenhou o projeto, ela foi para a página 1 do caderno dela, redesenhou o projeto e ela vai me acompanhando. Então, por exemplo, eu contei para ela, professora, eu estou com um projeto novo, eu estou com um projeto Café com Bizus. Aí a professora Carla, café com bizus? O que é café com bizus, Alexandre? Aí eu falei, café com bizus, eu queria fazer um café de manhã contando as minhas dicas, porque eu conto bizu para todo mundo. Aí a professora Carla, o que resolveu fazer? Ela falou assim, eu gosto dessa ideia, eu vou fazer o café com terapia. E a gente vai todo dia. Eu começo às 8, o café com bizus, ela começa às 10h30, o café com terapia. 10h30. E um assiste ao outro, né? Um assiste ao outro porque a gente anda junto, assim. Então isso é legal, esse vínculo é legal, que a gente estabelece e vai junto, né, professor? Esse vínculo, essa palavra, vou pegar o gancho da palavra vínculo, né? Esse vínculo que você dá a liberdade para a gente formar o vínculo contigo, né? Porque você não é aquele bonitão, gostosão, que eu sou o bambambam. Não, você é igual a gente. E você está aqui para dar a mão. E vamos lá. Quer trocar o projeto? Ok, vamos embora. Vamos arregaçar a manga, a gente senta junto e vamos reescrever a página 1, né? Então, isso de acompanhar, eu fico de olho, né? Tudo que o professor Alexandre faz, eu tento aplicar também no meu novo negócio. Por quê? A terapia, ela é, sim, uma maneira de ajudar as pessoas, claro que é, mas eu cobro, né? Eu fiz um investimento e tudo que a gente faz, a gente tem que cobrar. Aliás, eu aprendi muito isso com o professor Alexandre, né? A gente está oferecendo um serviço, então a gente precisa receber pelo serviço que a gente faz. E lá na formação de consteladora, eu também aprendi isso. Porque é justo. Porque aí entra na lei do dar e do receber, né? Se eu te dou um serviço, eu merecidamente preciso receber por ele. Então, eu fico de olho no que o professor Alexandre faz para eu aplicar também.
E aplico, claro, que dentro do meu limite, né? Do meu limite, do meu novo negócio, que é com atendimento terapêutico. Então, E do esse seu jeito, com a sua personalidade, né? O projeto ele é montado, mas cada um molda do seu jeito. Então, se vocês assistirem o meu Café com Bizus e o Café com Terapia da professora Carla, eles têm algo parecido, é o café, é a coisa de bater um papo, mas é completamente diferente. São duas visões diferentes, né? Eu falo com professores, ela fala com pacientes, né? É diferente, assim. São clientes, mas com propostas diferentes, né, professora? Mas é legal que dá para a gente conseguir conciliar e dá para a gente trocar. Então, a gente troca. Professora, olha, se a gente fizer dessa forma, se fizer de outra forma, e isso acho que vai tornando, não sei quem me acompanha todas as manhãs, vai fazendo, e acompanha a professora Carla, vai fazendo com que cada vez fique mais agradável, né? Cada vez fica mais bacana, né? Aliás, eu queria falar isso. Mesmo eu já tendo aprendido contigo, né? Tanto passo a passo, tá tudo aqui no meu caderno, mas eu adoro assistir de novo os bizus de manhã. Então, é o professor Alexandre falando lá com quem está assistindo, e eu aqui tomando no meu cafezinho, comendo as minhas coisinhas e ouvindo e revisitando tudo aquilo que eu já tinha assimilado, né? E aí isso me dá um novo estímulo, me dá mais estímulo ainda. Para aplicar, né? Para aplicar. E outra coisa também que eu queria assim, deixar bem claro assim, na noite de hoje é que, de fato, esse 4K2, esse projeto, ele pode ser aplicado em qualquer lugar. Qualquer lugar. E, gente, a pandemia agora, eu estou bem levando muito a sério a pandemia, né? Então, os meus atendimentos são online. E mesmo com atendimento online, eu aplico o que o professor me ensinou. A metodologia. A metodologia, né, que o professor me ensinou durante o curso que eu fiz com ele. Então, ele é aplicável. E eu vou falar de novo. A minha vida doméstica ela está muito mais organizada. Porque eu apliquei aqui em casa também. Né? Então, assim, é muito interessante que... E aí eu volto no filósofo, eu volto no René Descartes, né? Que é método. A gente precisa de método para tudo, para tudo. Para lavar a louça, para fazer a comida, para aplicar no seu projeto de negócio, né? Porque a aula particular é um negócio de fato, assim como os meus atendimentos terapêuticos também é um negócio também. E tudo isso precisa de método, né? Carla, eu tenho que parar para ler um pouquinho. Olha, eu falei, pessoal, eu falei no Telegram que a energia que hoje eu estou arrepiado, que seria uma energia diferente, que seria uma live diferente. Olha o que as pessoas escreveram. Ó, Diego Brandão, deve ser Diego Brandão. Brandão. Que grande alegria ouvir a Carla Autuori, uma pessoa iluminada. Concordo em número, gênero e grau, Diego. A professora Irene, que tem um perfil parecido com a professora Carla, estudiosa, anota tudo, etc. A professora Carla é muito simpática, tem uma alegria contagiante. A professora, a Carla, de novo, o Diego, a Carla é doce, impressionante como ela tratava colegas e estudantes. Isso tem tudo a ver com ela. É um amor. Estou encantada com a professora Carla. Alguém escreveu sobre a energia que eu queria ler. Foi alguém aqui em cima. Peraí, eu preciso ler. Parabéns pelo trabalho, professor Alexandre. Eu perdi. Vou mandar um recadinho aqui para o Diego. Diego, a gente está na mesma cidade ainda, hein? Ó, o coração aqui pulsa de saudade de você. A recíproca é a mesma. Foi uma professora que colocou aqui, eu perdi a fala dela, que a energia é muito forte. Eu perdi a fala, falando que a energia é muito forte. E eu concordo, gente, a energia da Carla é muito bacana. Então, quando a gente percebe que ela se entrega, por que ela conseguiu rapidamente duplicar o número de alunos uma semana? Porque ela canaliza, ela tem essa coisa da energia, que ela canaliza, e hoje mais ainda, porque ela acabou entrando no mundo terapêutico, e eu falo isso muito também, nós, professores, somos terapeutas, querendo ou não, porque a gente tem que avaliar, né, professora,
A gente tem que avaliar os sentimentos dos nossos alunos para a gente conseguir entregar o nosso conhecimento e o aluno aceitar, estar pronto para receber esse conhecimento. Então, essa troca de energia é fundamental para que a gente consiga sucesso, né? Então, tem tudo a ver, né? Obrigada pelo elogio, a recíproca é a mesma, mas é isso que você falou de que nós educadores, porque educadora uma vez, para sempre educadora, né? Nós educadores e educadoras, e Diego Brandão é um grande educador também, professor Alexandre, você precisava conhecê-lo. O pequeno o Guilherme aqui, ó. Lindo. Esse é o Guilherme. Ei, Guilherme. Tchau para todo mundo, tá? Tchau. Tem uma coisa aqui. Depois eu falo contigo. Tá, depois eu falo. O que você quer? Querido. Não tá ali não, tá com a mamãe. Atende ele. Não? Então. Ele queria celular, tá por aqui o celular. O Guilherme de vez em quando visitava as nossas aulas, né? Participava, né? Mas aí, quando você fala, né, de que nós, educadores, nós somos um tanto que terapeutas também, claro que sim. E claro que sim, poder... Posso pegar meus bonecos? Claro que pode, claro. A live é sua, a live é nossa. Eu faço atendimento com esses bonequinhos aqui, né? Cada boneco... Depois eu falo um pouco mais sobre isso. Mas quando a gente olha para um estudante nosso, seja de aula particular, individual, seja em grupo, nós temos que lembrar que cada um deles traz todo um sistema familiar junto dele ou dela, né? Então, às vezes, esse estudante, assim como eu acredito que nas escolas também as direções tinham que olhar assim para os educadores, né? Que aquele educador ou educadora traz todo um sistema familiar e traz também, tá vindo dar aula, tem que sorrir, tem que estar bem, mas tá cheio de problema, tá cheio de conta para pagar, tá cheio de coisa para fazer, e aí acaba embolando um pouco. Então, quando você diz que nós somos um pouco terapeutas, quando somos educadores, somos sim. Você deu vários exemplos já incríveis, aquele do menino que deita no chão e rema. Aquela live eu achei boa demais. Você deitou com ele e remou junto. É assim que você quer? Vamos embora. Vamos remar juntos e resolvemos. Assim, olha que coisa legal. Olha como é que as coisas não acontecem por um acaso. A professora Carla falou do Antônio, que é um aluno que eu comecei a dar aula para ele estava no 6º ano do ensino fundamental, e hoje, professor, eu dei aula para ele. Hoje à tarde eu dei aula para o Antônio. Olha, coincidência, eu digo que não acredito em coincidências. Só que ele não rema mais não, agora ele amadureceu. Tá. O Carl Jung chama isso de sincronicidade, né? Sincronicidade, sincronizou. Pegou e trouxe, né? O Antônio veio à sua cabeça e eu dei aula para o Antônio hoje. É outro jovem, tem outra visão. Eu estou preparando ele agora para o IBMEC. Ele está super sério, né, compenetrado, super focado em passar para o IBMEC. Ele quer fazer administração. Está todo feliz da vida. Mas ele começou remando. E eu remando com ele. Né? E eu achei lindo que o professor Alexandre olhou aquilo, quer dizer, qualquer um outro ia falar, não, meu amigo, vamos embora, levanta e vamos ter aula, né? Mas o professor Alexandre olhou aquilo, viu que tinha uma peculiaridade ali e falou, ok, é assim que você quer aula? Vamos fazer aula remando. E conquistou o estudante, né? Trouxe o estudante para si, né? Conquistou ele. E tem uma psicologia por trás, né, professora? Tem uma psicologia. Uhum. Isso em qualquer relacionamento, né? Vamos combinar. A gente tem que ter um pouco de psicologia, assim, para poder lidar com o outro, né? Seja com o pai, com a mãe, com o filho, com o marido, com a esposa, com o patrão, com o diretor da escola, ou a diretora, coordenador, enfim. A gente tem que ter um pouco. Mas, antes de qualquer coisa, nós somos seres humanos. Uhum. Seres humanos com desejos. Nossa, eu fico vendo aqui a quantidade de professores que tem aqui agora, online com a gente, e eu lembro de quando eu ainda estava em sala de aula, e eu acordava muito cedo sempre para poder ir dar aula, e olha, eu confesso, eu ia dar aula muitas vezes com muitos problemas na cabeça para resolver. Mas eu tinha que estar lá inteira, não é assim? O professor Alexandre não tem experiência com a sala de aula, mas parece que tem, viu?
pelo que você nos ensina, é de outras vidas. É de outras vidas. É porque eu lido com pessoas desde que eu comecei. Desde os 18 anos eu dou aula, eu lido com pessoas. Quando eu tive as minhas empresas, eu lidava com pessoas o tempo todo. Eu fazia reuniões dentro de empresas. Então, eu aprimorei, né? Eu potencializei esse meu dom de lidar com pessoas. Carisma, né? Carisma. Tem carisma. Nossa, na segunda-feira a gente teve um pico de 120 participantes na aula. Então, eu estava lidando com 60 e poucos professores ali o tempo todo, assim, o número médio de professores. Eu falei, nossa, eu estou falando para 65 pessoas aqui interessadas, interagindo, foi uma interação boa. Então, é muito prazeroso, né? Você lidar com turmas, é muito prazeroso. Desde que, professora Carla, também não seja estafante, não seja que sugue muito a nossa energia, né? Então, eu acho que a gente tem que buscar o equilíbrio. E eu vejo na professora Carla hoje, né, ela é aposentada, tem toda uma tranquilidade, mas eu estava reassistindo, na realidade, a live dela hoje, que ela fez hoje de manhã. Eu tive que passar um áudio para ela e falar assim, professora Carla, a sua energia, o seu prazer aflorou tanto naquele momento, né? Que, gente, assim, se a gente olhar também o lado comercial da coisa, digamos assim, né? A professora Carla, ela faz atendimentos, etc. Mas quem é que não quer se consultar com alguém que passa uma energia tão positiva? E ela faz com muito prazer. Então, é você conseguir lidar com o seu negócio, com o seu sonho, de uma forma super organizadinha, para que cada vez você consiga mais clientes, para cada vez ajudar mais pessoas. A proposta é sempre ajudar as pessoas, ainda mais na área que a professora Carla hoje está, que é a terapia, lidar com os sentimentos, com as dores, com as frustrações das pessoas. E você conseguir uma tranquilidade financeira e, ao mesmo tempo, fazer o que você mais ama na vida. É impagável. É o que eu vivo também. É o que eu vivo com as aulas particulares. É impagável. Né? Eu falo assim, eu ganho para fazer isso. Eu ganho para lidar com pessoas. Eu ganho para dar aula. Né? Dá uma vontade até de pegar e falar assim, quanto eu estou devendo, né? De tão prazeroso que é, né? Sabe que assim que eu comecei a atender, antes da formatura, fiquei caladinha, né? Não falei lá com os professores. Até a psicóloga que fez a live comigo ontem, né? Ela também não contei para ninguém, né? Eu já estou atendendo, mas eu só contava para os colegas, né? Quando aí então oficialmente formado e podendo atender mesmo, eu mandei mensagem para o meu professor do curso e falei para ele assim, vem cá, a gente tem que receber mesmo para atender? Porque é muito prazeroso, né? É tão grande nos atendimentos, você vê as pessoas ressignificarem a dor delas, né? E então, confiarem em você, e confiarem na gente. Confiar na gente. É a mesma coisa vocês com as aulas particulares, né? Dar aula particular, ver que aquele estudante ou aquela estudante conseguiu um progresso e você está recebendo por isso. E depois ainda você vê o resultado desse estudante na escola, né? Isso me acontecia quando eu dava aula particular também. Daquela mãe que gravou aquele depoimento, né? Linda aquela mãe que gravou aquele depoimento falando assim, super bem. Emocionante, né? Emocionou. Então, assim, e a gente recebe para fazer isso, sim. E eu não quero aqui, Alexandre, aliás, eu nunca quis, vou usar um termo bem chulo, assim, meter pau nas escolas, né? Até porque elas são o nosso sustento. Elas confiaram na gente e nos contrataram. Mas a exploração é muito grande, né? Se a gente pensar que 2 alunos naquela turma de 40 pagam o meu salário, dói. É um absurdo. Então, assim, eu nem pensava sobre isso, eu só olhava para eles. Eu só queria ter o prazer de estar com eles, né? De passar o conteúdo que eu tinha preparado para passar, de ter o feedback. Claro que nem todos os dias eram flores, né? Porque turmas de 45 alunos, nem todos os dias vão ser flores. Mas
as escolas, elas me contrataram, então elas me confiaram em mim. Mas é uma exploração muito grande. Agora, na pandemia, eu tenho colegas em escola que eles têm me relatado que piorou, né? Porque Isso foi um dos oxigênios que eu tive para tentar trazer uma proposta diferente, professora Carla, porque não precisa, a gente ama o que a gente faz, a gente ama a educação, mas isso não tem que ser tão sacrificante para a gente, né? Um professor chegar em casa à noite, tendo que corrigir prova, preparar a aula para o dia seguinte. Tudo bem, se ganhasse super bem, se fosse proporcional, os rendimentos fossem muito proporcionais, você falasse assim, nossa, eu estou cansado, mas estou sendo valorizado do jeito que eu gostaria com isso, ok, mas não é a realidade. Né? Não é a realidade do nosso país, do nosso professor brasileiro. Então, a gente tem que olhar para o nosso bem-estar, a gente tem que olhar para o nosso prazer, e ao mesmo tempo a gente tem que se preocupar com as contas que a gente tem que pagar, com os boletos, como a gente diz no final do mês, mas buscar algo, não deixam de chegar, mas que chegam, mas que seja prazeroso para a gente, né? Eu queria dar aqui boas-vindas, professora, desculpa, para a professora Solange, que esteve conosco aqui hoje de manhã. A professora Solange está aqui assistindo, papo animadíssimo também. Eu me diverti com a professora Solange, ela está aqui conosco. A professora de espanhol? De espanhol. Sabe por que, professora Solange, que o professor Alexandre achava que você era de inglês? Porque você tem pinta de americana. Tá vendo, professora Solange? Ó, a culpa não foi minha, não, Muito bom. Foi muito legal a live de hoje de manhã. O Café com Bizus hoje foi muito solto, divertido, muito alegre. Muito divertido. A professora Solange é muito alegre, né? E ela trouxe a experiência dela. Assim, gente, o que eu tentei fazer ao longo dessa semana, né? Hoje é a última entrevista com um professor. Amanhã de manhã eu vou entrevistar o Rafael, que é responsável pelas minhas propagandas na internet. Então, vocês que estão aqui, a grande maioria foi captada através de campanhas que o Rafael roda assim, na internet, de anúncios, eu apareço para vocês através disso. Então amanhã será com o Rafael, será um papo mais, digamos, um pouco mais técnico, ele trará as dicas, etc. Então, o que eu tentei fazer e conseguir ao longo dessa semana, se vocês pararem, quem acompanhou, vou mostrar perfis de professores com experiências diferentes, né? O professor Paulo Henrique, professor de física com uma vivência, o professor Edno, professor de história, o professor William, que está descobrindo o K2 na vida, o 4K2 na vida dele, trouxe a sua impressão. A professora Valéria, que é da turma do professor engenheira, né? Ela é engenheira elétrica e agora resolveu dar aulas particulares porque ela tinha um outro projeto e transformou. Eu comecei ao longo das aulas montando o projeto para ela, ela falou assim, professor Alexandre, eu vou ter que montar diferente. Que nem a professora Carla. Eu falei, vamos montar a professora Valéria. Ela está com um projeto super bacana agora, bem bacana. Hoje de manhã a professora Solange, que é professora de línguas, já... E acredita, experimentou o projeto e vê que dá certo. Então, assim, é uma alternativa que a gente traz, né, professora Carla? Eu me sinto na obrigação de trazer alternativas. E olha, extremamente pela sua semana. Parabéns pela semana. Eu acompanhei quase todos os cafés. Se eu não acompanhei, porque eu devia estar ocupada com alguma coisa, gostei muito de tudo que eu escutei. E vou dizer mais uma vez, me reinjetou. Reinjetou tudo que eu já tinha passado contigo, né? Durante o ano passado. Eu não posso deixar de pedir à professora Carla, porque a gente está com o tempo começando a apertar, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a libélula, professora. Temos 10 minutinhos, mas eu queria que as pessoas tivessem essa oportunidade de conhecer um pouquinho a libélula. Gente, energia forte, papo animado durante as manhãs, é muito bacana. Me arrepia só de falar. Hoje de manhã ela falou sobre... o pai, né? A figura do pai na nossa vida. Como é, professora? O pai que mereço. O pai que mereço. São sempre temas muito estudados por ela. Ela se prepara muito para trazer durante 30 minutos reflexões para a gente. Eu queria que a gente está um pouco apertado de tempo, mas eu queria que a professora falasse e deixasse o contato também, professora. Então tá, que ótimo, eu agradeço muito. Bom, o Libélula, ele é Libélula Constelação, que no Instagram é @libelulaconstelação.
Cal. É Constela Cal, porque não pode ter os acentos, né? Então, o que é a libélula? Primeiro, por que é libélula, né? Por que eu escolhi o nome de libélula? Porque a libélula é um inseto que, nem sei se é inseto, não sei se tem 6 patinhas, mas é um bichinho que precisa do ar para voar, e o meu elemento é ar, né? E precisa da água, porque cada vez que ela encosta o abdômen na água, ela desova. E o meu ascendente é peixes, que o elemento é água. Então, e como é um bichinho tão lindo, né? Tão leve, e é como eu procuro fazer os atendimentos de uma forma leve. Então, Libélula Constelação, ele vem com essa proposta de atendimento a partir do viés do psicoterapeuta alemão Bert Helling, quem trouxe para o mundo a constelação familiar, pautado em estudos da psicanálise. Ele também era psicanalista, ele também era terapeuta, e ele também foi padre, e ele também era filósofo, e ele também era pedagogo, enfim. Ele trouxe essa ferramenta de terapia, que a gente também chama de terapia breve, né? Porque alguns terapeutas atendem uma vez só e faz o atendimento em grupo, fora da pandemia, e agora com a pandemia, à distância, com os bonequinhos. Eu fiz os meus bonequinhos, né? Construí todos eles, com a música xamânica no fundo, eles são bem energizados. E os encontros, nós temos encontros diariamente, eu copiei o professor Alexandre, de segunda a sexta, chama Café com Terapia, às 10h30 da manhã, onde eu trago temas que são esses que a gente que nos acomete diariamente, né? Então aí envolve, agora está chegando o Dia dos Pais, então muita gente agora na pandemia perdeu o pai, e o pai ele tem uma importância muito grande em nós, enquanto indivíduos, enquanto pessoas. Então é um assunto que eu vou, inclusive, professor, continuar amanhã, vou dar continuidade amanhã a esse assunto, porque o pai ele é de uma importância muito grande, mesmo que a gente não tenha conhecido o nosso pai, ele existe no nosso sistema, num sistema que chama de campo morfogenético, onde a gente capta, onde a gente está vinculado a uma memória com os nossos ancestrais. E muitas vezes a nossa vida está trancando, muitas vezes a gente não consegue aplicar um método, porque a gente está vinculado a uma lealdade ancestral. Então é por aí. Obrigada pela oportunidade. Tem que desobstruir. Então, pessoal, libélula, sem acento, libélula.constelacão. Assistam. Conheçam. Não é cal. Cal, desculpa, cal. Libélula.constelacão. É fantástico. Professora Carla, perdão. @ libélula.constelacão. Gente, mais uma experiência fantástica, que vocês perceberam aí a energia maravilhosa da professora Carla. Só elogio aqui, muito bacana. Olha aí, ó, professora Esther, aceito e sigo. Professora Esther, é a minha palavra, pode assistir. Visita primeiro lá e assista qualquer live. Pode escolher qualquer live dela, qualquer café com terapia, assista. É uma energia bem bacana. Ela faz com muito amor, né? Faz com muito carinho, né? Muito bacana. Dani falando sensacional. Pessoal, um monte de coraçãozinho aqui para a professora Carla, por favor. Ela merece. Mandar. Mas eu quero mais. Ó. Gente, muito bacana. Acho que a gente vai... Deixa eu ver quantos minutinhos a gente tem. Temos 6 minutinhos. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Os coraçõezinhos aparecendo. Olha, muito bom. Eles estão aparecendo já. Ao longo da live. Eu fico muito feliz. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta para a professora Carla. Temos mais no máximo 5 minutinhos. Que no momento muito feliz. Se quiser fazer alguma pergunta no âmbito terapêutico, aparece lá no café. Ou no direct dela, fiquem à vontade. Isso. Eu assino embaixo, eu sou uma pessoa fantástica, gente. Foi um grande prazer, é isso que eu falo, quando a gente convive com pessoas, conhecer a professora Carla e ter a oportunidade de conviver com a professora Carla até hoje.
é muito bacana. Ela trouxe a experiência dela sobre o 4K2 dela, sobre os dois 4K2 da vida dela, o primeiro 4K2 com aulas particulares, depois a reformulação do 4K2 com a Libélula Constela Cal. Libélula Constelação. E com os acentos fica a Libélula Constelação, né? Constelação. É Libélula Constelação. Sobre... um Instagram que não aceita os sinaizinhos, os acentos, aí fica a Libélula. Eu me constelei com ela, fiz a constelação com ela, é muito bacana. Ela dá a gente emerge nos nossos ancestrais, né, no nosso pai, na nossa mãe, no nosso avô, na nossa avó, e ali a gente começa a descobrir onde é que estão as nossas questões. Muito bacana, gente, muito bacana. É porque a gente tem que lembrar sempre que todos nós tivemos um pai e uma mãe. Ponto. Não tem discussão. Não tem discussão. Todos nós, para a gente estar aqui, é porque a gente teve um pai e uma mãe. Ai, mas o meu pai me abandonou, a minha mãe. Ok, mas é o pai que você tinha para ter, era esse, né? Então, ressignificar isso é fundamental e é um dos objetivos da constelação familiar, é ressignificar essas dores que a gente tem e que às vezes a gente coloca como um bicho-papão gigantesco e acaba atravancando, atrapalhando até a gente aplicar o método 4K2. Parabéns, professora, por esse trabalho nobre de ajudar pessoas a fundo mesmo, questões que às vezes são questões muito sérias das pessoas, as pessoas saem mais leves, eu tenho visto entrevistas, etc. Queria agradecer, o nosso tempo agora está estourado. Gente, muito obrigado. Amanhã de manhã, às 8 da manhã, o último Café com Visus da semana, dessa semana especial, conversarei com o Rafael Dossi sobre captação online de alunos. Então, não percam, coloque o despertador para tocar. 8 da manhã, eu avisarei vocês que estão comigo no Telegram e aqui no Instagram. Lembrarei por volta das 7h30 da manhã. Professora Carla, gratidão, muita gratidão, muito obrigado, muito obrigado. Gente, todos que passaram por aqui, agradeço muito a participação de todos aí, esses coraçõezinhos que não param de surgir aqui na tela. Muito obrigado, gente. Professora Carla, muito obrigado. Precisamos encerrar. Muito obrigado, gente. Até amanhã, às 8 horas, no próximo Café com Visus. E depois às 10h30 com terapia. Isso, terapia. Libélula.constelacal. Boa noite, gente. Obrigado. Obrigado, professora Carla. Eu que agradeço.